Segundo Freud, na busca de estruturar a psique humana, de construir uma compreensão do psiquismo como um espaço, um departamento com repartições, de uma maneira que aproximasse o conceito de uma anatomia, de o que na realidade não é orgânico, pois memórias, vivências, sentimentos e afetos não são substâncias, pertencem ao campo metafísico, concebeu o que ele mesmo chamou de modelo topográfico do psiquismo humano. Uma modelagem de aparelho psíquico que se dividia em 3 partes: o ego, o id e o superego. Esses são termos originalmente em latim que significam eu, isso e eu superior. Em seu artigo de 1915, O Inconsciente, Freud usou um iceberg como metáfora para essa estrutura tripla da mente. A parte do iceberg, acima da água, corresponde aos elementos conscientes da mente. Por outro lado, tudo que está abaixo da superfície é inconsciente. O ego está acima da água, o id abaixo. O superego fica um pouco acima e um pouco abaixo, parcialmente consciente e parcialmente inconsciente. Cada instância tem sua própria natureza e função dentro do psiquismo. Os interesses conflitantes dessas 3 instâncias são a força motriz de toda a complexidade dos conflitos do psiquismo humano. No começo havia o id, é a única das 3 partes com a qual nascemos. As outras 2 se desenvolvem mais tarde a partir desse id primitivo. Essa parte da mente é totalmente natureza, sem influência do ambiente. Aqui, todos os impulsos instintivos e drives fisiológicos e animais correm soltos. Você pode pensar no id como um animal feroz dentro de você. Sua voz é alta quando você está com fome, com desejo sexual e quando perde a paciência. Ele contém a libido e a energia instintiva primária. O id não é organizado pela lógica. É possível ter impulsos contraditórios, coexistindo sem se anularem, em ambivalência. Por exemplo, uma pessoa de ressaca pode querer beber ao mesmo tempo que não quer nem se mover. Esses impulsos se contradizem, mas vêm do mesmo lugar. O princípio organizador do id é o princípio do prazer. Ele funciona pelo que dá prazer, pela busca do prazer. O que a sociedade pensa, o que as leis ditam, não importa. A realidade não importa. O id é desejo, é prazer. O resto é irrelevante. Segundo o psicanalista Bruno Bettelheim, existe uma peculiaridade na palavra alemã original das Res, que se perdeu na tradução. O termo é de gênero neutro. Isso significa que, diferentemente de der Mann, o homem, ou die Frau, a mulher, das es não é masculino nem feminino. O mesmo vale para a palavra alemã criança, das Kind. Assim, em alemão, a palavra criança é de gênero neutro. Durante os primeiros anos, todos os alemães têm a experiência de serem referidos pelo pronome neutro res. Latim, id. Esse fato dá às res um significado especial, lembrando ao leitor alemão de como ele era chamado antes de aprender a reprimir muitos de seus impulsos sexuais, agressivos e antissociais. Isso lembra de uma época em que toda a sua existência era dominada pelo isso. Essas memórias, mesmo quando não conscientes, permitem uma empatia muito mais imediata com o que Freud queria dizer ao usar esse termo para o inconsciente. Frequentemente pensamos nos impulsos poderosos que nos dominam como o diabo em nosso ombro. É difícil ter simpatia pelo diabo. Transformar o inconsciente em um diabo ou um isso não ajuda a criar uma boa relação com ele. Mas essa conexão entre o id e a criança ajuda. Quando uma criança faz birra no corredor de doces do supermercado, não pensamos que ela é má. Dizemos que ela não sabe o que está fazendo. Essa é uma atitude útil de cultivar em relação ao id. Ele não está tentando te sabotar, nem conspirar contra você. O id é pura natureza queimando dentro de você. É uma fornalha de desejos. Esses desejos podem não estar alinhados com a agenda do seu superego ou com a realidade. Mas isso não é preocupação do id. A criança que faz birra não é má. Isso não significa que você deva satisfazer seus desejos. Significa apenas
que sua incapacidade de controlar seus impulsos é compreensível. Em contraste com o id, que diz eu quero, o superego diz eu devo. O superego é o contrapeso do id na psique. Ele tem duas partes, a consciência e o ideal de ego. A consciência é o conjunto de deveres e proibições da nossa cultura. É o código moral internalizado dos nossos pais e da sociedade em que vivemos. Se falhamos em seguir esse código moral, o superego nos pune com sentimentos de culpa e vergonha. Quando o id diz, não quero ir dormir, o superego profere, você deve ir dormir. E não só isso, também deve escovar os dentes e seguir as regras da saúde do sono. A segunda parte do superego é o ideal de ego. É a visão interna do seu melhor eu. Alinhar-se ao seu ideal gera sentimentos de orgulho, valor e realização. O superego não está preocupado com a gratificação imediata como o seu id. Essa parte da mente pensa a longo prazo. Tudo o que ela faz é uma tentativa de alinhar você ao seu ideal e afastar você de comportamentos ruins e de problemas com a lei. Está sempre tentando mover você para o que você não deveria fazer. Você pode pensar no superego como um anjo no seu ombro ou como o regime de disciplina. O ego tem uma reputação ainda pior, muito pior que o superego. Ele se tornou um insulto e um bode expiatório para tudo que há de errado no mundo. Uma das razões para isso é a tradução do conceito de Freud para o inglês. No alemão original, o ego é das Ich, que significa o eu, diferente de ego. Não é uma palavra técnica ou estrangeira, mas algo que um alemão ouve e usa diariamente. A desconexão entre o termo ego e a linguagem cotidiana permitiu que o conceito se desviasse e evoluísse de forma equivocada nos países de língua inglesa. Mas essa reputação mostra muita ingratidão. É simplesmente o eu do indivíduo. Ele é sua mente consciente, a parte com a qual você se identifica e tem um trabalho difícil. O ego precisa servir a 3 mestres. Ele tem de lidar com os deveres impostos pelo superego e os impulsos do id, como sabemos. E como se manter sua posição entre a cruz e a espada não fosse complicado o suficiente, ele também precisa servir a realidade. Esses 3 mestres levam o ego em um ciclo constante. Às vezes o id puxa a realidade para um lado e o superego para outro. Como na cultura jovem e na pressão dos colegas. Às vezes a realidade fica ao lado do superego, mas o id quer ir na direção oposta, o que é comum em situações de crime. O ego é o equilibrador, o mediador. Idealmente, ele é o avaliador que julga o melhor caminho a seguir. Às vezes ele é apenas escravo da voz mais alta, seja do id ou do superego. A própria consciência nasceu desse conflito de interesses. O id faz surgir impulsos e o superego tenta puxar você para outro lado. Desse conflito emerge o ego. Sua função é arbitrar entre muitas demandas da psique e do mundo. Ele dá o voto final. Segundo Freud, o id diz o que você quer, o superego o que você deve fazer e o ego toma a decisão final. Os dias mais felizes no psiquismo são aqueles em que o superego e o id estão alinhados com a realidade e tudo flui. Mas como sabemos, esses dias são raros. A jornada da vida é encontrar o ponto de equilíbrio onde todos sentados à mesa possam de alguma forma se sentir atendidos e saciados. Tarefa dura e árdua para a complexidade da existência e as vicissitudes da singularidade humana. Isso é tudo por enquanto. Se você gostou, se você curtiu, deixe um like, se inscreva no nosso canal e se você tiver qualquer pensamento, insight ou feedback, eu adoraria ouvir você nos comentários. Caso contrário, vejo você no próximo vídeo. Obrigado por nos assistir e até breve.